Oi! Então vamos dar início à nossa próxima aula, que é a nossa aula de isomeria ótica. A isomeria ótica ela é a segunda parte da isomeria espacial. Já estudamos a isomeria geométrica e agora vamos estar estudando a isomeria ótica. Já estudamos a isomeria geométrica, então essa é a segunda parte do conteúdo da aula passada, que no caso agora é a isomeria ótica. Por que eu separei a isomeria geométrica da isomeria ótica? Porque a isomeria ótica ela é um pouco complicada de se entender. Então, requer muito mais atenção do que na isomeria geométrica. Então, eu peço a vocês que tenham mais atenção na aula de hoje, né? Prestem mais atenção, que vocês vão conseguir. Então, deixa só essa música, esse carro passar, aí a gente continua. Então, o que seriam os isômeros óticos? Eles são isômeros que são capazes de desviar da luz polarizada. Aqui eu trouxe uma representação para vocês, para que vocês consigam entender o que seria, como assim, isômeros capazes de desviar da luz polarizada. Imagine uma lâmpada, essas lâmpadas normais. Sabemos que a lâmpada, né, ela emite uma luz normal. Então, essa luz normal pode ser representada aqui por essas setinhas, se dirigindo a vários lugares diferentes, não é mesmo? Vocês estão conseguindo observar isso? Então, nessa luz normal, né, de acordo com a física, a luz ela é uma onda eletromagnética. Então, ela se propaga em infinitos planos. Então, aí, essas setinhas estão realmente simbolizando esses infinitos planos na qual a luz está se propagando. E então, quando essa luz normal ela passa por um, digamos, polarizador, ela vai se propagar em um único plano. Então, esse prisma aqui, ele seria o polarizador. A luz normal, ela passando nesse prisma, ela vai se propagar em um único plano, não é mesmo? Então, ela está em um único plano, apenas uma reta. Aqui, como vocês podem ver. Aqui, então, temos uma luz polarizada, porque ela acaba de passar em um prisma, em um polarizador. Então, temos uma luz polarizada. Nesses gráficos, vocês podem identificar melhor uma luz natural, né? Ela está indo em diversos planos, infinitos planos, e uma luz polarizada em um único plano. Ok. Então, essa luz que agora já está polarizada, quando ela passa por uma solução essa que normalmente possui uma concentração em gramas por ml. Então, essa luz polarizada ela vai passar por essa substância. Essa substância é uma substância oticamente ativa. Passando por essa luz, essa luz polarizada, passando por essa substância, essa substância ela contém isômeros, né? Então, a luz ela vai sofrer um desvio. Conseguiu me compreender? A luz polarizada, ela vai passar por uma substância que é oticamente ativa e ela vai sofrer um desvio. Então, esse desvio, quando ele for para a direita, ele vai ser chamado de destrógiro. Vocês estão conseguindo ver aqui? E esse desvio, quando for para a esquerda, ele vai ser chamado de levógiro, aqui embaixo. Então, para a direita, destrógiro. Para a esquerda, levógiro. Até aqui tudo bem, não é mesmo? Vocês vão conseguir entender o que a gente está falando agora de acordo com os exemplos. Até o momento, eu só preciso que vocês saibam que
uma luz normal, essas luzes que saem de uma lâmpada, uma luz natural, ela está, né, em diversos planos. Passando por um prisma, ou seja, por um polarizador, ela vai estar em um único plano. Passando por uma substância oticamente ativa, ela vai sofrer desvios. Então, ela vai ou para a esquerda ou para a direita, e isso vai implicar se ela é um destrógeno ou se ela é um levógeno. Agora vamos para o carbono quiral. Ou seja, para ocorrer a isomeria ótica, é necessário que se tenha um chamado assim popularmente de carbono quiral. O que seria esse carbono quiral? No caso, é um carbono assimétrico, no qual ele faz 4 ligações simples. Porém, essas 4 ligações simples têm a necessidade de ser 4 ligações diferentes uma da outra. Não pode ser 4 ligações com 4 hidrogênios, ou 2 ligações com hidrogênios e 2 ligações com qualquer outro átomo. Não, tem que ser 4 ligações, uma diferente da outra. Vocês conseguem compreender? Então, um carbono quiral, aqui nesse exemplo aqui que colocamos, um carbono quiral, ele vai ser aquele carbono que faz 4 ligações simples, porém, 4 ligações simples diferentes uma da outra. Então, abri minha câmera agora. Então, para que vocês entendam, né, esse exemplinho do carbono quiral, eu trouxe outro exemplo, que seria o exemplo das mãos. Pense que minha mão direita é um objeto e a minha mão esquerda é a imagem. Quando eu coloco uma mão sobre a outra, né, parece que as duas, uma é a imagem da outra, não é mesmo? Então, parece que elas se sobrepõem perfeitamente. Porém, existe uma coisinha. Vou dar outro exemplo para que vocês entendam. Vão na frente do espelho com uma blusa que tenha nomes na frente. Aqui vai estar escrito química. Na frente do espelho, quando eu for olhar minha blusa, os nomes vai parecer que eles estão contrários, não é mesmo? É que nem o caso da palma da mão. Se eu considerar a palma da minha mão a parte da frente da mão, e se eu colocar as minhas duas palmas assim, nessa mesma posição, com a palma da mão virada para frente, se eu sobrepor uma em cima da outra, elas vão ficar diferentes, não é mesmo? Elas não vão ficar que nem como se eu fosse colocar uma em cima da outra, sem me importar com lados. Então, assim, colocando elas iguais, em lados iguais, e sobrepondo uma em cima da outra, eu vou perceber que elas ficaram diferentes. Isso acontece porque tanto a blusa na frente do espelho quanto uma palma da mão em cima da outra são imagens que não sobreponíveis. Acredito que vocês consigam ver esse exemplo aqui, né? Eu coloquei os 2 exemplos para que vocês consigam enxergar melhor. Então vocês devem estar se perguntando: meu Deus, mas o que isso tem a ver com o assunto? Parece muito confuso, não é mesmo? Parece que nada faz sentido. Mas nesse momento eu preciso que vocês entendam que é um carbono quiral, é chamado assim popularmente, carbono quiral. Entendam o exemplo das mãos, do espelho. Conseguiram compreender? Agora vamos para a parte onde eu vou explicar o que isso tem a ver, né? Qual a lógica de nossas mãos parecem serem uma igual a outra, mas quando eu sobreponho, elas não são completamente iguais. Ou seja, há alguma coisa, uma posição que modifica completamente. Será que isso acontece com a cadeia? Será que eu tendo uma cadeia, um carbono com 4 ligantes e outro carbono com 4 ligantes, ligantes esses que são 4 ligantes diferentes, mas de uma cadeia para outra, você olha e você fala, são iguais.
as cadeias são completamente iguais. O que isso pode modificar na indústria farmacêutica, né? Nossa, em diversas áreas das ciências, né? O que isso influencia? Apenas uma posição aqui, outra ali, o que isso vai influenciar? Vocês vão entender agora e eu peço a atenção completa de vocês para esse conteúdo, porque ele é um pouco confuso, mas é fácil de entender. Então vamos lá entender o que isso influencia, não é mesmo? Aqui. Então, o que acontece com essa molécula de talidomina? Ela foi programada para ser um remédio para enjoo. Só que tinha um detalhe. A talidomida, que tinha um desvio para a direita, no caso, uma talidomida de estrógeno, ela era remédio para enjoo. Porém, a talidomida, que tinha um desvio para a esquerda, ou seja, levógiro, ela era uma substância que causava deformidades nos bebês, né, nos fetos. O que acontecia? Esse remédio ele era para mulheres grávidas que sentiam enjoos, então ele era um remédio receitado para as mulheres grávidas. Mas por um descuido, né, farmacêutico, um descuido na produção, eles não perceberam, até mesmo por falta assim de informações ainda, né? A indústria farmacêutica ainda não tinha tantas informações, acabaram não percebendo esse detalhe, que se ocorresse um desvio para a esquerda, era um tipo de remédio, mas se ocorresse um desvio para a direita, era outra substância, acabava sendo modificada a substância. Então, era remédio para enjoo, ok? Funcionava como remédio para enjoo. Mas o outro causava deformidades nas crianças. Então, nasciam bebês com algumas deformidades físicas, né? Por conta de um remédio e por conta de um detalhe no qual não se tinha um completamento muito... Perdão, não se tinha um conhecimento, né, muito completo desse detalhe. Então, é por isso que é importante conhecer, saber, né, sobre a isomeria ótica. Então, se eu tenho uma molécula assimétrica, né, e essa molécula ela vai ter duas possibilidades. Ela pode ser destrógeno ou levógeno. Isso vai depender muito de onde vai desviar o seu plano, se é para a esquerda ou se é para a direita, né? Como já falamos. Então, uma pode ser o objeto e a outra ela pode ser a imagem não sobreposta desse objeto, né? Lembra da regrinha da mão? Então, se eu tiver 50% das minhas moléculas de estrógeno e 50% levógeno, eu vou ter como se fosse uma mistura chamada, né, de mistura racêmica. Por quê? Como assim? Porque elas vão se desviar, né? Cada uma vai desviar igualmente para lados opostos. Então, isso vai fazer com que se anule o meu plano. Então, eu vou ter uma chamada mistura racêmica. Então, aqui como temos aqui na imagem, né, a molécula com 2 carbonos quirais. E o que isso pode gerar, né? A minha molécula com 2 carbonos quirais, elas vão ter duas possibilidades. Os carbonos, cada carbono quiral, ele vai ter duas possibilidades. Então, temos que pensar nas combinações dessas duas possibilidades. Então, a possibilidade desse meu carbono, ele pode ser destrógeno, e a possibilidade do meu segundo carbono também pode ser destrógeno. Ou a possibilidade do meu carbono, ele pode ser levógeno, e do meu segundo carbono, destrógeno. E aqui pode ser também destrógeno e levógeno, ou levógeno e levógeno. Aqui, ou seja, né, quando eu tenho uma molécula com 2 carbonos quirais, isso me gera 4 possibilidades diferentes. Então, vamos
alguns exemplos, né, pra gente saber como calcular. Vamos aqui. Como calcular isso? Eu vou utilizar uma regrinha que é NiOA é igual a 2 elevado ao número de carbonos quirais. O que significa esse NiOA? Significa que são os números de isômeros oticamente ativos igual a 2 elevado ao número de carbonos quirais. Então, aqui no exemplo 1. No exemplo 1, eu tenho uma molécula com apenas um carbono quiral, né? Aqui onde está esse asterisco. Então, como que a gente vai responder esse exemplo 1? Como que eu sei que é um carbono quiral? Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. O meu carbono ele está fazendo 4 ligações simples, não é mesmo? Então, aqui ele está fazendo uma ligação com... essa ligação é diferente desta ligação, que é diferente dessa ligação, que é diferente dessa outra ligação. Tem que levar em consideração a ligação completa, hein? Então, se as 4 ligações são diferentes uma das outras, isso torna o meu carbono um carbono assimétrico, um carbono quiral, não é mesmo? Como que eu vou calcular isso? Vamos utilizar a fórmula que falamos e vamos contar, né, igual a 2 elevado ao número de carbono quiral. Temos quantos carbonos aqui nessa molécula? Apenas um carbono quiral. Então, vai ser 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, eu tenho duas possibilidades de isômeros ópticos existentes para essa molécula. Vocês conseguiram me compreender? Tentei falar devagar para que vocês consigam me compreender. Usando a fórmula, eu consigo saber quantas possibilidades de isômeros ópticos existem para essa molécula. E para essa molécula do meu primeiro exemplo, existem duas possibilidades. Quais seriam essas possibilidades? Essa possibilidade ela seria destrógeno e levógeno. Não é mesmo? Então, vamos ao nosso segundo exemplo. Eu vou deixar tudo escrito aqui embaixo para que vocês consigam visualizar melhor. Vamos ao nosso exemplo 2. Temos 2 carbonos quirais numa mesma molécula, não é mesmo? Esses carbonos, eles são iguais ou não? Vamos ver. Esse carbono, ele está fazendo a ligação com esse átomo, depois outra ligação aqui, essa ligação. Ok, as 4 ligações são diferentes uma das outras. Mas esse carbono, ele está fazendo ligações diferentes. Olha só. Tá vendo as ligações que ele está fazendo? Não é igual ao primeiro carbono. Então, os carbonos, eles são formados, né, essa molécula é formada com 2 carbonos quirais diferentes. Então, por isso a gente consegue visualizar nas suas ligações esse carbono aqui. Está formado uma ligação diferente. E esse carbono tem outra ligação diferente da primeira ligação desse carbono. Aqui. Conseguimos ver que todas as ligações são diferentes. Beleza. Agora, como calcular isso quando temos 2 carbonos quirais em uma mesma molécula? A mesma coisa. NiOA é igual a 2 elevado ao número de carbonos quirais. Quantos números? 2. Então, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, temos 4 possibilidades de... 4 possibilidades, né, de isômeros ópticos existentes para essa molécula. Não é mesmo? Então, quais seriam essas possibilidades? A primeira possibilidade existente seria 2 destrógenos
e 2 levógeros. Então, existentes 4 possibilidades. Vocês conseguem perceber que é bem mais fácil do que... vamos voltar aqui para vocês verem. É bem mais fácil calcular, né, do que ir raciocinando quais seriam essas possibilidades. Então, é mais prático calcular. E vamos ao último exemplo. Ao último exemplo aqui, como podemos ver, temos 2 carbonos quirais. E que as ligações que estão sendo feitas entre eles são iguais, não é mesmo? Então, como que vamos calcular isso? NiOA é igual a 2 elevado ao número de carbonos quirais. Temos quantos carbonos quirais? Temos 2. Porém, esses 2 estão tendo ligações iguaizinhas. Olha, esse daqui está fazendo uma ligação igual a desse daqui. Aqui a ligação dele é igual a desse daqui. E aqui os 2 estão fazendo ligações com hidrogênios. Então, são ligações iguais. Então, vamos considerar apenas um carbono quiral. 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, temos 2 possibilidades de isômeros óticos existentes para essa molécula. Vocês conseguem ver a diferença? Ó, esse daqui, ele tem 2 carbonos quirais? Tem. Mas as ligações que estão sendo feitas entre eles são iguais. E esse daqui tem 2 carbonos quirais, mas a ligação que está sendo feita entre eles são diferentes. Então, isso modifica na hora de calcular, né, a possibilidade de isômeros óticos. Então, é isso, gente. É bem simples, né? Quando a relação é em relação a calcular. Esse daqui é a slide de outra aula. Então, é bem simples mesmo. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Eu vou passar uns exercícios, vou passar um resumo. Se houver dúvidas, não se preocupem, porque no resumo vai estar lá qualquer possibilidade de dúvida, é só ir no resumo, porque eu coloco tudo bem simples, bem fácil de entender. Os exercícios, eles reforçam o que vocês aprenderam, não é mesmo? E qualquer dúvida, é só marcar uma monitoria, que os monitores estão aí para tirar a dúvida de vocês, né? Mas de qualquer forma, antes de ir ao monitor, dá uma lida no resumo, tenta fazer os exercícios e depois vai até os monitores para tirar mais dúvidas. É bem simples. Na hora que vocês forem responder os exercícios, vocês vão prestar atenção, vocês vão conseguir ver que tudo se encaixa, tudo começa a fazer sentido. Porque para que o exercício a gente consiga encontrar um uso, né, para o que a gente aprendeu, é importante responder os exercícios. Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Essa é a nossa 15ª aula, não é mesmo? Eu não acredito que seja. Então, já estamos na nossa aula de número 15. Isso significa que falta apenas mais 2 aulas. As nossas próximas 2 aulas não serão complicadas. O conteúdo de isomeria é o que mais confunde, mas também não é difícil. As nossas próximas aulas serão bem legais, então eu aguardo vocês na próxima aula, ok? E é isso. Tchau! Então, para que vocês consigam entender o que eu acabei de explicar nesses exemplos, né, eu tirei meu rosto aqui para facilitar, para que vocês consigam observar melhor os exemplos. Deixa eu passar. Então, isso vai acontecer, né, esses exemplos que explicamos, vai acontecer com uma molécula que tem 4 ligantes diferentes, que nem a gente mostrou anteriormente. Então, essa molécula, ela vai ter uma possibilidade de desvio ou para a esquerda ou para a direita. Então, uma, né, vai ser o objeto e a outra vai ser a imagem desse objeto, que nem quando estamos na frente do espelho. Uma é um objeto e o outro é a imagem desse objeto, só que a imagem desse objeto, ela tem uma única diferença, que foi a qual explicamos nos exemplos. Então, as 2 moléculas, aqui nesses exemplos, vocês podem ver que as 2 moléculas, elas são iguais. Iguais, visualmente, você olha e você fala, é a mesma molécula, não é mesmo?
Só que a única coisa que vai modificar é a atividade biológica, ou seja, uma eu posso ter um remédio e na outra eu posso acabar tendo um possível veneno. Vocês conseguem me compreender? Então, essa imagem, né, uma ser a imagem da outra, pode causar desastre se a pessoa que estiver trabalhando com essas moléculas não souberem, né, sobre a imagem, o objeto, não souber diferenciar uma da outra. Então, é importante diferenciar uma da outra. Parece que é completamente igual, mas é aí que pega. Uma é a imagem da outra, a outra é o objeto, não é mesmo? Então, a gente tem como exemplo a talidomida. A talidomida é uma molécula que uma molécula onde ela foi programada, né, para ser de um remédio para enjoos. Só que a molécula, ela sendo uma, vamos